the Oscar goes to Denzel Washington in Glory. No cintilante cenário da cidade de Mount Vernon, Nova York, nasceu em 28 de dezembro de 1954 um dos ícones mais respeitados de Hollywood, Denzel Reyes Washington Jr. Ele foi nomeado em homenagem ao seu pai, que por sua vez recebeu o nome do médico que o trouxe ao mundo quando a avó de Denzel estava grávida. Seu pai, Denzel Washington Sr., era um pregador e junto com sua esposa Lennis criou 3 filhos. Pouco se sabe sobre os irmãos de Denzel Washington porque a família mantém uma vida privada longe dos holofotes. A família Washington sempre seguiu regras rígidas, especialmente porque o pai era muito religioso. Só podiam assistir a filmes com temas cristãos, sendo os filmes seculares estritamente proibidos. No entanto, Denzel passava a maior parte do tempo com sua mãe, Lennis, proprietária de um salão de beleza, que frequentemente levava o filho para o trabalho e à medida em que ele crescia, ele a ajudava depois da escola. Um dia, uma cliente notou o garoto e deixou uma nota dizendo que ele tinha um futuro brilhante pela frente e que milhões de pessoas prestariam atenção nele. Esta mulher era conhecida na cidade por suas previsões, e Washington fez questão de guardar aquele papel com aquela profecia. Quando tinha 11 anos, Denzel começou a trabalhar meio período em uma barbearia, realizando várias tarefas, mas seu pai desejava que ele se dedicasse mais à igreja. Lennis discordou, provocou discussões frequentes que eventualmente levaram ao divórcio, quando Denzel tinha apenas 14 anos, em um evento doloroso para o jovem. Sua mãe, preocupada com as más influências, o enviou para a Academia Militar de Oakland, onde concluiu o ensino médio. Mais tarde, Denzel admitiu que essa decisão transformou sua vida, já que muitos dos amigos com quem ele costumava sair na época acabaram na prisão ou mortos. Após concluir seus estudos, Denzel Washington embarcou em sua carreira profissional, inicialmente atuando em produções teatrais e séries de televisão, e a sua dedicação e habilidade inegável logo chamaram a atenção dos cineastas, levando-o a conquistar sua primeira participação em um dos maiores clássicos do cinema de ação, Desejo de Matar, em uma cena em que ele acaba sendo morto pelo grande Charles Bronson. Depois acabou recebendo sua primeira chance como protagonista em um filme, Vilma, em 1977. Foi um filme biográfico sobre a vida da lendária atleta olímpica Vilma Rudolph, e Denzel Washington interpretou o seu treinador, que desempenha um papel fundamental na jornada de Rudolph para superar os desafios físicos e se tornar uma das atletas mais notáveis da história. Mesmo em estágio inicial de sua carreira, Denzel Washington já demonstrava seu talento e sua presença marcante na tela. Sua atuação em A Cara do Pai refletiu a versatilidade que ele viria a exibir ao longo de sua carreira. Nesse filme, ele equilibrou bem o humor necessário para o tom da comédia com a seriedade necessária para lidar com as questões raciais exploradas no filme. É interessante observar como ele foi capaz de se destacar desde o início de sua carreira. Na sequência, Denzel teve uma participação notável na série médica St. Elsewhere, que foi ao ar de 1982 a 1988, e ele interpretou o Dr. Philip Chandler. Embora sua participação tenha sido relativamente curta, sua atuação foi até impactante. Na sequência, ele gravou um telefilme, que foi um drama muito pertinente na época de seu lançamento, dramatizando as consequências e os processos decorrentes da morte de uma adolescente causada por um motorista embriagado. E Denzel Washington interpretou um promotor jovem, pressionado, mas obstinado em apresentar as provas e fazer com que a justiça prevaleça.
A atuação de Denzel Washington em A História de um Soldado foi bem marcante por sua complexidade emocional e pela maneira como ele retrata as tensões raciais e as pressões sofridas por seu personagem. O filme, como um todo, recebeu muitos elogios por sua abordagem e pela representação impactante das questões sociais da época. A performance de Washington foi um dos destaques do filme e ajudou a solidificar sua reputação como um talentoso ator em ascensão na indústria cinematográfica. Em uma lição de coragem, Denzel Washington interpretou um diretor escolar em uma área problemática de Los Angeles. O personagem de Washington enfrenta desafios significativos ao tentar transformar a escola e proporcionar um ambiente educacional melhor para os alunos. E essa atuação destaca a capacidade de retratar a determinação e a coragem do personagem na busca por melhorias na educação em meio a um ambiente desafiador. O filme aborda questões sociais relevantes e é lembrado como uma parte importante da filmografia de Denzel Washington em seu início. Fantastic symbiosis. He's good. He's very good. Em 1986, em Os Donos do Poder, Denzel Washington entregou uma atuação envolvente como Arnold Billing, um filme que aborda temas complexos e o personagem de Washington se destacou como um homem ambicioso que enfrenta dilemas morais e desafios políticos em seu caminho para o poder. O jovem político que ascende rapidamente no cenário político de Nova York. Em um dos seus primeiros papéis de grande destaque, Denzel Washington interpretou Steve Biko, um líder anti-apartheid na África do Sul. E o filme foca na relação entre Biko e o jornalista Donald Woods, interpretado por Kevin Kline. Foi uma atuação capturando a força e a convicção do líder anti-apartheid. Uma atuação que foi aclamada e lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Denzel Washington interpretou um veterano do exército britânico que luta contra a discriminação racial e tenta reconstruir sua vida após servir nas Forças Armadas. E um filme que aborda questões de racismo e desigualdade. Um filme que mostra os desafios da integração de veteranos de guerra e luta por justiça e igualdade. A história aborda as dificuldades que um veterano afro-americano enfrenta ao tentar se reintegrar e lutar contra a injustiça. Mudando um pouco de gênero, vemos uma comédia, O Poderoso Queen, que se passa em uma ilha caribenha. Queen, que é o chefe da polícia local, é encarregado de investigar um assassinato. Mas a situação se complica à medida que ele mergulha mais fundo no caso. A atuação de Denzel Washington é carismática e vibrante, e ele traz um toque de humor e charme ao personagem de Queen, que é inteligente e determinado, combinando elementos de comédia e drama policial. A atuação de Denzel Washington em O Tempo de Glória foi extraordinária. No filme, ele interpreta o papel de Private Tripp, um soldado afro-americano durante a Guerra Civil Americana. Sua performance é poderosa e emocional, capturando a complexidade do personagem, transmitindo as lutas e a resiliência que os soldados afro-americanos enfrentavam naquela época. Ele consegue transmitir a raiva, a dor e a dignidade de Tripp de uma maneira que ressoa profundamente com o público. A representação de Washington adicionou várias camadas emocionais cruciais ao filme, tornando-o não apenas uma narrativa histórica, mas uma experiência visceral e comovente. Denzel Washington recebeu merecidamente o Oscar por sua atuação. Em Mais e Melhores Blues, Denzel Washington entregou uma atuação marcante como um talentoso trompetista de jazz. Uma atuação que foi elogiada por muitos críticos, destacando a sua habilidade em transmitir as complexidades do personagem, desde as questões profissionais até as relacionadas ao amor e à amizade. A química de Washington com os outros membros do elenco, incluindo Spike Lee, é bem notável. E esse filme ficou muito conhecido por sua trilha sonora envolvente e explorando temas como a paixão pela música, relacionamentos interpessoais e desafios pessoais.
Em Sem Limite para Vingar, Denzel Washington interpretou o papel de Nick Stiles, um policial que enfrenta uma série de desafios depois de testemunhar um crime, destacando-se pela habilidade de explorar as nuances emocionais do protagonista. Ele consegue equilibrar as camadas de drama, ação e suspense que o enredo exige, resultando em uma presença magnética na tela. Mississippi Massala abordou questões de identidade, pertencimento e amor, concentrando-se em um romance interracial entre um homem afro-americano e uma mulher indo-americana. E a atuação de Denzel Washington foi até elogiada no filme, mesmo sendo um filme até oculto dentro da carreira de Denzel. Ele trouxe uma presença carismática para o papel de Demetrius Williams, e o filme destacou a química entre os dois atores, explorando temas complexos de preconceito, cultura e relacionamentos interraciais. A atuação de Denzel Washington em Malcolm X, dirigido por Spike Lee, é amplamente reconhecida como uma das mais marcantes e poderosas de sua carreira. Washington interpretou o papel título, Malcolm X, líder dos direitos civis que passou por uma notável transformação ideológica ao longo de sua vida, capturando a complexidade, a paixão e a evolução do líder histórico. Ele incorporou as diversas fases da vida de Malcolm X, desde a sua problemática juventude até a sua conversão ao Islã e a sua ascensão como um dos principais defensores dos direitos civis nos Estados Unidos. A atuação é notável pela maneira como Washington consegue transmitir as lutas internas, as convicções fervorosas e o carisma eloquente de Malcolm X. Na sequência, Denzel Washington interpretou o personagem Gray Grampton, um jornalista que se envolve na trama política e jurídica desencadeada pelo dossiê Pelicano. E a atuação de Denzel Washington no filme é consistente, com seu estilo cativante, e sua química com Julia Roberts, que interpreta a protagonista, contribuiu muito para a dinâmica envolvente nesse thriller jurídico. Em Muito Barulho por Nada, de 1993, uma adaptação cinematográfica da comédia de William Shakespeare dirigida por Kenneth Branagh, Denzel Washington interpretou o nobre Dom Pedro de Aragão, em uma performance carismática e envolvente, contribuindo para a atmosfera vibrante daquela produção. É uma nova prova de sua destreza como ator e da sua capacidade de se destacar em uma ampla variedade de projetos cinematográficos. A atuação de Denzel Washington em Filadélfia é excepcional, como sempre, né? Ele retrata Joe Miller, um advogado que inicialmente reluta em representar um colega, interpretado por Tom Hanks, que alega ter sido demitido injustamente devido à sua condição de saúde. A jornada do personagem de Washington é central para a narrativa, e sua interpretação é uma combinação impressionante de compaixão, crescimento pessoal e confronto com questões profundas de preconceito. Esse filme notável aborda uma questão complexa e impactante relacionada ao estigma associado ao vírus da imunodeficiência humana, HIV, e a AIDS. Denzel Washington interpretou o personagem Parker Barbs, um ex-policial que é retirado da prisão para caçar um programa de inteligência artificial chamado SEED 6.7, interpretado por Russell Crowe. É muito legal a interação de Denzel Washington e Russell Crowe. Denzel trazendo a intensidade característica para o seu papel, enquanto Russell Crowe entrega uma atuação marcante como um programa de inteligência artificial, e ele está eletrizante nesse filme. Ele está super enérgico. E esse filme explora temas de tecnologia, inteligência artificial e a linha tênue entre a realidade e a virtualidade. A dinâmica entre os dois atores contribuiu muito para a atmosfera eletrizante do filme. Denzel Washington interpretou o personagem Ezekiel Easy Hollins, um detetive particular em Los Angeles durante os anos 1940. E a atuação de Denzel Washington foi muito elogiada por sua habilidade em dar vida a Easy, um personagem complexo imerso a uma trama de mistério e intriga. Washington capturou a essência do personagem e a atmosfera do cenário histórico do filme de maneira bem envolvente. O filme, baseado no romance homônimo de Walter Mosley, é uma adaptação de filme noir, que recebeu elogios pela representação autêntica da época e pelo desempenho de Denzel Washington como o protagonista.
Em Maré Vermelha foi mais uma vez excepcional, como sempre. Ele ofereceu uma interpretação envolvente de um oficial da Marinha confrontado com decisões éticas e dilemas morais em meio a uma possível guerra nuclear. E a dinâmica entre Denzel Washington e Gene Hackman, que interpreta o comandante mais experiente, é muito intensa. Você tem que assistir esse filme. Tem uma grande profundidade emocional e psicológica. É um thriller de suspense militar em que Denzel Washington interpreta o tenente-comandante Ron Hunter e Gene Hackman é o capitão Frank Ramsey. E o filme explora a tensão e a complexidade de uma situação de crise nuclear a bordo de um submarino nuclear. Um Anjo em Minha Vida, Denzel Washington interpretou um anjo chamado Dudley, enquanto Whitney Houston desempenhou o papel de Julia Biggs, a esposa do pastor. Esse é um filme que Denzel Washington tentou trazer uma presença carismática e mais graciosa para o papel do anjo, cuja missão era ajudar a família em crise durante a época natalina. Uma atuação que ofereceu uma combinação de humor, ternura e uma sabedoria assim celestial, adicionando um toque mais especial à história. Mas é um filme mais leve, previsível e se alguém não tiver particularmente interessado em histórias desse tipo, pode facilmente pular esse filme. Um drama militar que aborda temas como a honra, a ética militar e as complexidades morais enfrentadas pelos soldados em situações de guerra. A atuação de Denzel Washington, assim como outros membros do elenco, foi bem marcante. Tem aqui uma profundidade emocional nos personagens, um oficial do exército que se vê confrontado com as consequências de uma decisão difícil tomada durante a Guerra do Golfo. E Denzel Washington capturou a angústia e a luta interna de seu personagem de maneira tocante. E vale registrar também a grande atuação de Meg Ryan, uma outra atriz que fez muito sucesso nos anos 90. Em um filme bem diferente, lançado em 1998, Possuídos, dirigido por Gregory Robles, é um thriller sobrenatural que Denzel Washington interpretou o detetive John Hubbs. O filme explora temas de bem e mal, envolvendo um serial killer que parece estar conectado a forças sobrenaturais. E a atuação de Denzel Washington foi até interessante. Ele incorporou o papel de um policial dedicado e inteligente que se vê envolvido em uma trama misteriosa e sobrenatural. E a interpretação dele ajudou a criar uma atmosfera de suspense ao longo do filme, enquanto o personagem de Washington tenta desvendar os mistérios por trás dos eventos sobrenaturais que ocorrem. Se você gosta de thrillers sobrenaturais com uma dose de mistério, Possuídos pode ser uma escolha interessante. Nova York Sitiada é um thriller de ação em que Denzel Washington interpretou o agente especial do FBI Anthony Hubbard. O filme abordou questões de segurança nacional, terrorismo e liberdades civis, situando-se em um cenário de atentados terroristas em Nova York. A atuação de Denzel Washington foi muito robusta e bem carismática. Ele desempenhou um papel de um agente determinado a enfrentar as ameaças enquanto equilibra as pressões políticas e éticas da situação. A história do filme explora temas sensíveis e atuais, e Denzel Washington trouxe uma intensidade convincente ao seu personagem. E esse filme também recebeu muita atenção pelo seu elenco talentoso. Lançado em 1998, mais uma vez dirigido por Spike Lee, Jogada Decisiva é um drama esportivo em que Denzel Washington interpretou um pai cumprindo pena na prisão. O filme explora temas de paternidade, redenção e o mundo do basquete universitário. A atuação de Denzel Washington foi bem aclamada, destacando sua habilidade de retratar personagens mais complexos. Ele transmite essa complexidade emocional de um pai que busca a reconciliação com seu filho, interpretado por Ray Allen, um jogador talentoso de basquete colegial. Em seguida, em O Colecionador de Ossos, lançado em 1999, Denzel Washington interpretou o detetive tetraplégico Lincoln. E o filme é um thriller policial baseado no romance de Jeffrey Deaver e também conta com Angelina Jolie no elenco. A atuação de Denzel Washington é notável, pois ele dá vida a um personagem complexo, que apesar das suas limitações físicas, utiliza sua mente brilhante para resolver os crimes. E sua habilidade em transmitir as emoções e os desafios enfrentados pelo detetive contribui para a intensidade desse thriller.
O Colecionador de Ossos recebeu muito reconhecimento por sua trama envolvente e pelos desempenhos sólidos do seu elenco principal. Denzel Washington mais uma vez demonstrou sua versatilidade ao incorporar um papel que exige uma interpretação intensa. O filme destaca a perícia investigativa de seu personagem enquanto enfrenta um serial killer, proporcionando uma experiência emocionante para os espectadores do gênero policial. Em Hurricane, o Furacão, lançado em 1999, dirigido por Norman Jewison, Denzel Washington interpretou Rubin Hurricane Carter, um pugilista injustamente condenado por homicídio triplo. E o filme é baseado na história real de Carter, que passou anos na prisão antes de ser exonerado. A atuação de Denzel Washington foi excepcional e rendeu a ele uma indicação ao Oscar de melhor ator. Washington mergulhou profundamente no papel, capturando a resiliência, a dor e a luta de Carter contra o sistema judicial injusto. Sua performance comovente e carregada de emoção proporcionou uma representação memorável de um homem que enfrentou uma série de injustiças. Nesta primeira parte do nosso documentário sobre a extraordinária carreira cinematográfica de Denzel Washington, explorando seu início de carreira até a década de 90. Um período marcado por uma variedade de papéis desafiadores e performances notáveis. Na segunda parte desse documentário, vamos mergulhar na evolução da carreira de Denzel Washington nos anos 2000, explorando suas performances nos filmes lançados até os dias atuais, com novos desafios e personagens cativantes, solidificando ainda mais o status de Denzel Washington como uma lenda viva no cinema. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe também os seus comentários qual é o seu filme favorito de Denzel Washington. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder a sequência dessa grande história. Até o próximo vídeo!